Olá, vamos iniciar o capítulo 1 e nesse capítulo nós vamos falar sobre o modelo MapReduce. Aula 1.1, nós vamos falar da história e motivação da criação desse modelo. Nessa aula, então, nós vamos descrever o modelo MapReduce, nós vamos falar sobre suas principais características, o benefício do seu uso e também por que ele foi criado. O modelo MapReduce ele surgiu a partir de um grande desafio. E qual desafio era esse? Lidar com uma crescente quantidade de dados. Sejam dados internos nas organizações, sejam dados externos na web, por exemplo. Lidar com essa grande quantidade de dados passou a ser um grande desafio. E aí, surgiu a necessidade de utilizarmos programas que fossem necessariamente distribuídos, ou seja, que pudessem ser executados por diferentes máquinas, ou seja, em cluster. Esses programas que a gente tinha antes da criação do modelo MapReduce eram programas que não eram escaláveis e não tolerantes a falhas. O que seriam programas escaláveis e programas tolerantes a falhas? Um programa escalável é aquele programa que, ao aumentarmos a quantidade de dados que ele deveria processar, esse programa tem capacidade de se adaptar a esse aumento da quantidade de dados, aproveitando, por exemplo, recursos computacionais que pudessem ser adicionados a ele. Um programa que executa em cluster, por exemplo, ele necessariamente precisa ter essa característica. A partir do momento que você pode adicionar novas máquinas a esse cluster. E esse programa ele tem que responder com uma melhoria de desempenho. Se ele consegue responder a isso, processando mais dados e utilizando mais quantidade de recursos que estão disponíveis, esse programa vai ser um programa escalável. E o que é um programa tolerante a falhas ou uma estrutura tolerante a falhas? Quando a gente fala de processamento de grandes massas de dados, de processamento de Big Data, nós estamos falando de processos que demoram muito tempo para serem concluídos. E devido a isso, a gente pode, no meio do caminho, digamos assim, nós podemos nos deparar com falhas. E essas falhas, elas podem fazer com que o nosso programa tenha que reiniciar todo o processo. E isso não é desejável, principalmente quando a gente fala em uma estrutura complexa, como é a estrutura distribuída, essas falhas, elas normalmente acontecem. E quais são as falhas que podem acontecer? Pode ser uma máquina que perdeu conexão com a rede, pode ser uma máquina que por algum motivo ela encheu o seu HD, pode ser uma máquina que teve algum problema de memória ou um próprio problema no sistema operacional. E devido a uma máquina apenas em um sistema distribuído em cluster, por exemplo, ter tido esse problema, nós não podemos reiniciar todo o processo. O que precisa ser feito? O programa precisa identificar que aconteceu esse problema e tentar se recuperar. Ou seja, ele deve buscar aquele trabalho que aquela máquina com problema estava executando, ele deve buscar esse trabalho e redistribuir para as outras máquinas que estão trabalhando em perfeito funcionamento e redistribuir esse trabalho para essas máquinas. Se ele consegue fazer isso, esse programa está sendo tolerante a falhas. Então, essas duas características, quando a gente fala de processamento de grandes massas, elas são desejáveis. Que o programa seja escalável, que a gente consiga escalar à medida que os dados aumentam, a gente consegue adicionar novos recursos a essa máquina e ela vai responder utilizando esses recursos. O programa vai responder utilizando esses recursos. Se isso acontece, a gente tem uma boa escalabilidade. Por outro lado, esse programa ainda tem que ser tolerante a falhas, o recurso tem que ser tolerante a falhas. Se acontecer alguma falha em algum equipamento que compõe esse sistema distribuído, esse programa, de certa forma, tem que se recuperar dessa falha sem necessariamente voltar ao início do processo. Então, o modelo MapReduce, por alguns, é chamado de um novo paradigma de programação. Até por isso foi colocado aí entre aspas,
que não sei se pode ser considerado um novo paradigma de programação. Por quê? Porque o modelo MapReduce, como o próprio nome já diz, ele exige que você escreva seus programas utilizando duas funções principais, que são as funções map e reduce. O que o modelo ele te entrega a partir do momento que você cumpre essa exigência dele? Ele te entrega uma paralelização e uma distribuição automática da execução do programa. Acaba que isso, se você, como desenvolvedor, fosse fazer essa paralelização e essa distribuição na mão, ou seja, você mesmo construindo tudo isso, você teria um grande trabalho. A gente sabe a dificuldade que é lidar com programação paralela, a gente sabe a dificuldade que é lidar com programação distribuída. Então, o modelo proposto, ele já faz esse trabalho todo automaticamente, desde que você cumpra essa exigência dele, que você escreva o programa num formato que ele consiga paralelizar e consiga distribuir. E esse formato é o formato de duas funções, a função map e a função reduce. E a partir daí, a partir do momento que você fez isso para ele, ele vai fazer a paralelização automática, ele vai fazer a distribuição automática e não é só isso. Ele vai fazer a tolerância a falhas automática, ou seja, ele vai garantir a tolerância a falhas automática, o que seria muito trabalhoso para a gente também programar isso na mão. Vai fazer o balanceamento de carga, então se você tem lá 10 máquinas no cluster para poder executar o job, o trabalho, o próprio framework, o próprio modelo, ele vai fazer a distribuição do trabalho de uma forma igualitária entre as máquinas que compõem esse cluster. Além disso, o sistema, o próprio modelo, ele vai fornecer para você um sistema próprio de armazenamento distribuído. Então você passa a não utilizar o sistema de arquivos do sistema operacional. Você começa a utilizar o sistema de arquivos do modelo. Então, ao longo do curso aqui, a gente vai ver como utilizar esse sistema de arquivos, como que ele funciona e como ele realiza a distribuição tanto dos dados quanto do processamento. Então, a necessidade que a gente tem, ou a obrigatoriedade que a gente tem para poder utilizar o modelo MapReduce é que a gente escreva os nossos programas em um formato de duas funções. O formato na função map e na função reduce. Ao longo do curso também a gente vai ver como que cada uma dessas funções, no caso, trabalham dentro dos nossos programas MapReduce. Como conclusão, então, dessa primeira aula, a gente viu a motivação para a criação do modelo MapReduce, que foi a necessidade de distribuição e paralelização de processamento de grandes massas de dados. A gente viu que esse modelo, essa ferramenta, fornece para a gente algumas características que são extremamente difíceis de serem programadas em cada um dos nossos programas. Quais características são essas? Por exemplo, a distribuição automática, a paralelização automática, a escalabilidade, a gente conseguir a escalabilidade e também a tolerância a falhas. Para a nossa próxima aula, nós vamos exemplificar o funcionamento do modelo MapReduce. Até lá!